Vamos continuar falando um pouquinho de Exército aqui, porque General Tomás Paiva, o comandante-geral do Exército, também divulgou as diretrizes de sua gestão. Numa publicação oficial com 21 páginas, ele classifica o Exército como uma instituição de Estado apolítica e apartidária. Paiva orientou, inclusive, a Força a pautar suas ações pela legalidade e pela legitimidade, mantendo-se coesa e consciente das servidões da profissão militar, cujas particularidades tornam os direitos e os deveres do cidadão fardado diferentes dos demais segmentos da nossa sociedade. O comandante ressaltou ainda: os integrantes da força, homens e mulheres alicerçados no caráter de nossa gente e unidos pelo amor à pátria, trabalharão para que o Exército continue a cumprir suas missões previstas na Carta Magna, alinhado aos anseios da sociedade e aos valores e tradições nacionais. Foi o que defendeu, inclusive, o general Paiva. Serrão, como é que você vê aí a atuação do general? Obviamente que é uma atuação muito curta ainda, temos apenas algumas falas, algumas diretrizes, mas eu quero entender se o caminho ele é correto. Todo comandante de exército, quando assume, estabelece as suas diretrizes. Tomás Paiva está só fazendo isso. Agora, nesse momento, tudo que ele fala parece, e aí uma parte da opinião pública que é contra ele, que está xingando ele aí de melancia, se contrapõe a outra que o defende, ou que defende o governo Lula. Então, tudo que ele fala, parece que ele está falando para falar bem, para fazer uma ponte, para azeitar a relação com o governo do PT. É isso realmente que está acontecendo? Pode ser que não seja, mas essa impressão é a que fica no ar. Hoje, houve uma videoconferência com a exposição do comandante do Exército a todos os quartéis do país, detalhando o que são essas diretrizes. Quem ouviu, comenta que foi uma coisa assim, tranquila, não teve nada assim de anormal, como o próprio noticiário está destacando, e que o que ele passou, transmitiu para a tropa é o óbvio ululante. Militar não tem que se meter em política, ponto. Isso todo mundo sabe, é só colocar em prática. Piperno, você vê com bons olhos essa atuação dele. Afinal de contas, você sempre foi um crítico aqui dessa politização, né, do Exército Brasileiro. Demais. O Serrão usa uma expressão, ele fala em óbvio ululante. Nelson Rodrigues gostava muito disso, né? Nesse pedido, aliás, nessa ordem, né, do general Tomás Paiva. Mas isso tudo, Paulo, veja, isso tudo já demonstra que o Exército Brasileiro, ele, nesses últimos tempos, aliás, não só o Exército, mas as Forças Armadas, vivem um momento, digamos, um pouco confuso, um pouco fora da linha, no mínimo. Porque, veja, se há necessidade de que ele reforce algo que é intrínseco aí à atividade militar, é porque ele identificou desvios. E, aliás, ele não precisaria ser também uma espécie de um Sherlock Holmes ou alguém estupidamente brilhante para identificar esses desvios, à medida em que uma declaração dele, sigilosa, né, para poucas pessoas, acabou vazando para toda a imprensa e causando aí esse tsunami dos últimos dias. Então ali já tem o suficiente para que ele desconfie pelo menos do entorno ou de muita gente que frequente aí esses centros decisórios das Forças Armadas. Então, quando ele reforça isso, eu acho que ele vai num caminho correto, mas também deixa a luz amarela acesa para um período, eu diria para você, bastante turbulento nas Forças Armadas do Brasil. Agora, é um período que já vem se arrastando, né? Estamos aí em março de 2023 e ainda, Nelson, discutindo no Exército. Pois é, mas ele fez um bom papel ali de início de tentar apaziguar os ânimos. A gente viu aquele racha na relação entre o governo federal e as Forças Armadas, já com uma mudança de comando nos primeiros dias. Isso se agravou, claro, com os atos do dia 8 e com, na visão do governo, uma falha na segurança prestada pelas Forças Armadas, né? Na segurança
do território ali dos três poderes. Quando ele veio com esse discurso politizado, politicamente correto, de apartidarismo, de pensando no bem do Brasil e tal. Agora, nessa semana, diante desses áudios vazados, essas novas ações do comandante do Exército vêm para tentar apagar o fogo e tentar colocar ali uma pá de cal em cima desses áudios que podem complicar a vida dele em relação ao governo, né? E ele está, claro, fazendo para alguém ver, fazendo para o comandante ver. O comandante maior do Exército, quem que é? É o presidente da República. Então, ele está falando, não é bem assim, agora eu estou aqui, vesti a camisa, conta comigo, é apartidário, não tem lado, e vamos para frente. É isso que ele está fazendo. Até deixar de fazer essa leitura que era feita há muitos anos, esse tipo de discurso, né, recorrente, politicamente correto, é uma sinalização, sim, para o presidente. Agora, vamos chamar o VAR para um detalhe importante. O comandante em chefe das Forças Armadas, Luiz Inácio Lula da Silva, deu uma declaração dizendo que não confiava nos militares. Olha, isso aí era para ter causado uma crise institucional gravíssima. Não causou. Então, o que está tentando fazer agora o comandante do Exército é realmente baixar o fogo dessa relação que não começou boa, mas que tem que atingir o ponto da normalidade. Força Armada, Exército, Marinha Aeronáutica são instituições nacionais permanentes, claramente com seu papel definido na Constituição brasileira. Então, elas não podem conflitar com a institucionalidade, mas a institucionalidade também não pode conflitar com elas. Então, a sociedade brasileira, e aí isso é o ponto importante, tem que propor, cabe uma discussão política sobre o aprimoramento do papel das Forças Armadas. É excelente a proposta do PT, quando ela coloca lá que ele quer rediscutir o artigo 142. Vamos debater isso aí amplamente com a sociedade, com o Congresso Nacional. É muito importante. Tudo que puder ser aprimorado institucionalmente tem de ser feito. Acabou. O resto é conversinha, o resto é tentativa de botar gasolina aonde não cabe. Aliás, a gasolina subiu o preço, hein? Ô, Piperno, posso só fazer uma pontuação aqui para que vocês possam vir a comentar? Eu queria voltar nesse áudio do próprio general Tomás Paiva, que é um áudio que foi muito comentado, repercutido aí no noticiário desde ontem. Mas eu quero entender mesmo do ponto de vista da gravidade, porque eu ouvindo o áudio, vi verdades ali do ponto de vista real, factual. Ali ele fala verdades. Ali visivelmente há uma insatisfação por parte de uma parcela aí do Exército com a eleição de Lula. Eu não vi nenhuma grande conspiração nesse áudio. Eu vi simplesmente alguém tentando fazer algum tipo de diálogo ali, uma ponte, e obviamente com muitas dificuldades, né? Como é que vocês viram isso? Só eu tive essa impressão, eu quero entender se vocês também tiveram a mesma. Ô Paulo, a minha impressão é mais ou menos parecida com a sua, e o que deixa claro é, primeiro, o Lula tinha motivos para ter a desconfiança que ele externou, até porque foram vários os episódios, e acho que esse áudio ele mostra um pouquinho disso também. Segundo, o general Tomás Paiva, ele adota naquela conversa uma atitude institucional, ou seja, eu não gosto, eu votei contra, mas ok, vamos obedecer o resultado das urnas, vamos obedecer à lei, ele é o chefe e ponto final. Acabou, a discussão está extinta, ela está encerrada. Eu acho que em relação a isso, a minha posição coincide com a sua. E porque o que ele imagina de política ou deixa de pensar é uma questão de foro íntimo, e aí provavelmente ele imaginou estar externando aquilo num petit comitê, né? Pessoas próximas, e por quem certamente ele tinha confiança. Mas agora, uma dúvida que fica. Você acha que a esquerda brasileira hoje ela tem legitimidade, depois desse áudio, de desconfiar do general Tomás Paiva? Não, eu acho que, por mais que ele tenha demonstrado que ele pensa politicamente de uma outra forma, nessa mesma conversa ele se coloca ao lado das instituições e reconhecendo os resultados das urnas, ponto. Agora, Paulo, o que me chama a atenção, eu disse isso aqui ontem, é que assim, ele, general Paiva, passa a ter muitos motivos para desconfiar do entorno dele.
Porque, veja, a conversa dele foi vazada. Isso era, imagino eu, isso foi feito em caráter sigiloso. Como é que alguém que estava nessa reunião vazou isso? Sim. Quer dizer, qual o interesse? Serrão, por favor. Isso eu também concordo com o Piperno. Vazamento de qualquer tipo de conversa oficial é um absurdo. Ainda mais porque é muito estranho, né? Que, em geral, em Brasília havia sempre uma regra fundamental e muito cumprida de que qualquer tipo de reunião reservada desse tipo sempre se deixava o celular ou qualquer outro tipo de aparelho de gravação eletrônico bem longe, bem à distância. Então, se o general ali cometeu um sincericídio de falar o que ele realmente pensa, ele não é obrigado a ter votado no Lula. Agora, ele, como membro do alto comando do Exército, ele assumiu uma posição de que tinha que aceitar ali a vitória do Lula. Ponto, acabou. Isso era o óbvio lulante, de novo, né? Atacando toda hora no governo e na institucionalidade. Então, claro, é evidente que houve uma politização excessiva da questão militar no final do governo Bolsonaro. Era muita especulação, era pressão. Vamos lá. O dado objetivo da realidade. Havia centenas de pessoas concentradas na porta de quartéis pedindo intervenção militar como solução institucional. Então, esse é um dado objetivo que você não pode negar. Então, houve uma questão militar que foi cuidada, que o tempo mostrou, acabou revelando que ela seguiu a normalidade. As Forças Armadas seguiram dentro da maturidade que se esperava delas. Agora, houve clara divisão no alto comando militar, no alto comando do Exército. Você tinha ali quatro generais que davam total apoio ao presidente Bolsonaro, 6 que eram completamente indiferentes e o resto que não era a favor do Bolsonaro. O número é mais ou menos esse. Então, é isso, questão militar. Houve politização. Agora, a orientação, a diretriz, a palavra é essa, a diretriz da Força Terrestre agora é para parar com essa história. Nelson, deixa eu só dar uma hora aqui. Nós estamos ao vivo nesta quarta-feira, o 3 em 1 até às 6 horas aqui na Jovem Pan, são 5 horas e 33 minutos. Por favor, Nelson. Pois é, a gente tem que entender uma coisa. O presidente Lula, ele é o presidente, ele que escolhe os principais cargos de comando de todo o governo, sejam os cargos civis, os cargos militares. Mas tem um detalhe. Para os cargos civis, ele pode olhar para os 220 milhões de brasileiros e escolher alguém da sua confiança, pega qualquer um da companheirada e põe lá para o ministério, para uma estatal, para um banco público, qualquer coisa assim. Para ser comandante das Forças Armadas, aí tem um requisito, o cara tem que ser oficial de alto escalão. Então você diminui de 220 milhões para um trechinho de gente ali. E aí ele tem que achar nessas pessoas alguém de confiança. E o general Thomas Paiva era o que estava tendo. O presidente Lula não acharia alguém que fez campanha para ele, até porque, né, o militar já tem uma tendência anti-esquerda com essa história toda que a gente tem aí nas últimas décadas. Então ele achou no general Thomas Paiva alguém que lamentava, mas aceitava, como o próprio áudio disse. Então esse áudio não surpreende em nada o presidente Lula, por exemplo. O presidente Lula não esperava que o general Thomas Paiva fosse alguém simpatizante da campanha dele, alguém que teria votado nele, não achou. Então a gente tem que ter esse cuidado, né, de que o Thomas Paiva, ele é o que está tendo para a confiança do presidente Lula. E assim vai seguir. Esse áudio, ele foi claro, vazado na imprensa, isso repercute muito, mas não surpreende a ninguém do governo. E por incrível que pareça, hein, o Lula, ele prefere negociar com quem não puxa o saco dele do que quem parece que está com ele e tal. Ele prefere jogar com o suposto opositor, ele negocia muito melhor assim. Meu querido Nelsinho Kobayashi, é o que nós chamamos de cardápio, certo? Era o que tinha ali, de entrada, prato principal e sobremesa. Exatamente. Paulo, Piperno, o Lula te deu um pouco de fome? Isso? É um político, não, ainda não. É um político experiente o suficiente para saber que é assim, que ele não ia encontrar aliados fiéis nas Forças Armadas e não é à toa que ele não se manifestou até agora. Ele está deixando o problema diminuir de tamanho. Muito bem. Segunda coisa, o problema maior, eu insisto, não é a relação do Lula com o Thomas Paiva. Concordo com isso. É do Thomas Paiva com os seus comandados, porque tem traidor lá. Sem dúvida. Mas você pode ter certeza que já sabe, viu? Isso aí no alto escalão, ninguém fica vendido assim não.